questão da resistência individual às medidas preventivas. Espera-se que o candidato, além de escolher e manter adequadamente um dos focos narrativos, saiba demonstrar a relevância de sua escolha. Você não entendeu bem, meu amigo, e obviamente não deve ter entendido porque imediatamente houve uma mudança de direção. Estávamos dissertando, daqui a pouco mudou o caminho. Agora não é mais dissertação, agora é carta. Como é que é? Não é carta, porque eu não preciso escrever para ninguém. A carta eu fiz em outro momento. Ah, não é carta? O que é então? É narrar. Ah, é narrar. Narrar é contar uma história. Puxa vida, então não tem nada de dissertação, não tem nada de carta, não tem nada de charge, não tem nada de gráfico, não tem nada de quadrinho. Agora a habilidade é a de contar um caos. Interessante. Você, estudante, precisa estar atento exatamente à tipologia exigida. Então nessa proposta da Unicamp, eu poderia escolher uma dissertação ou uma narração? Sim. Em outras propostas que vimos, você poderia ter escolhido uma dissertação ou uma carta, uma charge ou também uma carta. Agora você pode escolher, sim, uma narrativa. Mas como é narrar? Bom, aí é interessante que você relembre alguns comentários. E essa é a nossa função. Narrar é sempre contar alguma coisa para alguém. E para isso é necessário que você se valha dos elementos da narrativa. Agora eu preciso relembrar os elementos da narrativa. Para que eu tenha uma narrativa, eu preciso de um narrador. Óbvio, esse narrador pode surgir em primeira pessoa, sendo você que conta sobre a sua história, ou a narração pode acontecer em terceira pessoa, quando você conta sobre alguém. Então, narração em primeira pessoa, narração em terceira pessoa. Alguns chamam isso de foco narrativo. Foco narrativo eu, foco narrativo ele, ela. Outrem especificamente. Se o foco narrativo for em terceira pessoa, é necessário que você também pense na importância desse indivíduo, sobre quem você relata a história, no contexto da história propriamente dita. Se esse indivíduo apenas é um personagem, você está contando sobre ele e ele é quem determina as coisas, você é um narrador de terceira pessoa, observador. Apenas vê o que o outro faz e relata isso. E fica por assim mesmo. Você não toca na história, não influencia na história, você é apenas um observador que relata. Ótimo. Mas se você quiser de alguma maneira se aproximar da história e influenciar, daí você já não é mais o narrador observador. Agora você é o narrador de terceira pessoa onisciente. Ou seja, está na história, se insere no contexto da história, mas não é contigo que as coisas acontecem. Se você desviar para si imediatamente, não é mais o onisciente, e sim a narração em primeira pessoa. Às vezes parece muito sutil, mas não é. Basta você entender que sempre em terceira pessoa você relata as coisas de forma mais próxima ou mais distante. Só isso. E se a narração é em primeira pessoa, é porque aconteceu contigo. Então o foco narrativo precisa existir. Precisam existir personagens. Não existe narrativa sem personagens. Logo, esses personagens podem ser personagens planos ou redondos. Como é que é? Relembre isso conosco. Um personagem plano é aquele personagem que não se altera. Do começo ao fim da história ele é o mesmo. Seja bonzinho, seja malzinho. Já o personagem redondo, esférico, esse é maravilhoso. Esse é o personagem que se movimenta na história. É mais difícil trabalhar com ele, ao mesmo tempo ele é mais rico sob esse aspecto. Ele pode ter surgido na história como muito bom, como alguém muito agradável, mas daqui a pouquinho, por razões da própria narrativa, ele se transforma em alguém perverso e imediatamente constrói toda uma aura de maldade. Ou o oposto, era mal e fica bonzinho. Então esse personagem é o esférico ou redondo. Foco narrativo, personagens. Preciso ter o que também? O tempo. Preciso ter o espaço. Sim, o tempo pode ser psicológico ou cronológico. Psicológico, se ele for aleatório, aconteceu naquela tarde de verão. Tá, mas em qual tarde de qual verão?
Não sabemos. Então, é um tempo aleatório, mas ele pode ser cronológico. Normalmente, os dicionários determinam quando se começa a história, 1º de janeiro de tal ano, começou a história e termina, vem depois em agosto do mesmo ano, daí vem novembro do mesmo ano e termina no dia 31 de dezembro daquele ano. Isso é cronológico, houve uma passagem contínua. Então, o tempo também interessa. Claro que as narrativas podem apresentar um enredo, e esse enredo, que tem que ser construído com grande propriedade, deve ser linear ou não linear. Se ele for linear, ele é tradicional, começo, meio e fim. Personagem chegou, personagem viveu, sofreu, venceu e termina muito feliz, happy end, como alguns gostam. Ou a história é toda quebrada. Logo, nós temos um enredo não linear. Esse enredo é perigoso. Em uma redação, eu jamais faria isso. Serve para quê? Para um bom filme. Quando assistimos a alguns filmes em que os enredos são assim, não lineares, quebrados, ficamos estupefatos, sobretudo quando vemos o desfecho da história. Então, essas marcas narrativas são interessantes. Elas aparecem para nós como um determinante. E é necessário que você entenda a diferença. Ficou mais claro agora? Parece confuso num primeiro momento, mas entenda. O que a Unicamp deseja nesse instante? Que você saiba dissertar e que você saiba narrar, optando por um, optando por outro. Vamos a uma possibilidade. Em função do recorte temático da proposta C, espera-se que o candidato redija sua carta, considerando que as campanhas promovidas pelo Ministério da Saúde brasileiro visam, dentro de uma política formulada pelo governo, a informar e educar a população com uma gama diversa de objetivos, como o de evitar a disseminação de epidemias, o de promover o que essa política considera como bem-estar social e também o de conter gastos do sistema público de saúde, já que, notoriamente, é menos oneroso prevenir do que tratar das doenças. Para tanto, é preciso que o candidato reflita sobre os pontos positivos da estratégia da campanha escolhida, relacionando-a com a natureza da doença. Os pontos positivos passam, por exemplo, por um bom diagnóstico das dificuldades inerentes ao combate à doença, tema da campanha, as quais podem ser de ordem individual ou social. Passam ainda pelo reconhecimento dos resultados efetivos da campanha. Pode contribuir para a escolha do candidato uma das campanhas mencionadas na coletânea ou outra que ele venha eleger, desde que ajustada à natureza do debate proposto pelas instruções e pelos excertos. Ou seja, a campanha em foco deve ser promovida pelo governo. O candidato deve endereçar sua carta ao ministro da Saúde, para expor seu ponto de vista a respeito da estratégia da campanha, apresentando argumentos convincentes que justifiquem sua manutenção. Tratando-se de uma carta, deverão ser muito bem elaboradas no texto tanto a imagem de seu autor quanto a do ministro da Saúde, que poderá ser construída em termos de lugar institucional ou particularizada na figura do atual ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Pois bem, carta é o nosso sentido de trabalho agora. Gostou disso? Não, né? Você deve ter ficado aborrecido com a narrativa, pensado na dissertação e agora vem uma carta. Proposta trabalhosa essa da Unicamp. Desafiadora, eu diria. Não trabalhosa, desafiadora, porque as habilidades, os gêneros textuais devem ser testados com propriedade. Muito bem, percebemos que para escrever a carta eu tenho que endereçar a alguém. E ao endereçar a alguém, eu escrevo a quem? A uma autoridade, ao senhor José Gomes Temporão. E o senhor José Gomes Temporão tem uma trajetória marcada com eficácia no combate a doenças. Além dele ser um médico de notoriedade curiosa no Rio de Janeiro, conhecido no mundo fluminense, ele também fez um belo trabalho no combate à dengue. E por isso ganhou o status de secretário de Estado importante